Senta, que lá vem história. Então, senta que lá vem história. Hoje vamos falar para vocês sobre a Revolução Constitucional de 1932. Sem dúvida, foi um dos mais importantes e dramáticos acontecimentos da história republicana brasileira. A expressão de insatisfação dos paulistas com a Revolução de 1930. O movimento serviu, antes de mais nada, para converter o governo provisório de Getúlio Vargas da necessidade de pôr um fim sobre o regime na qual vivia o país. Isso só aconteceria quando a Constituição de 1890 tornasse sem efeito, fosse substituída por outra. Se o Partido Republicano Paulista, PRP, congregava as forças conservadoras do Estado, por outro lado, o Partido Democrático de São Paulo, desde o início, se envolveu com a campanha da Aliança Liberal e com as articulações da Revolução de 1930. É sabido que o Estado de São Paulo foi a principal base política da chamada República Velha e do sistema oligárquico por ela instaurado, ou seja, representava exatamente aquilo que o movimento de 1930 pretendia mudar. Pode-se compreender, portanto, como seria difícil estabelecer, após a vitória da Revolução, um novo equilíbrio de força no Estado. Deposto o presidente Washington Luiz, e enquanto o país passava a ser governado por uma junta militar, o governo paulista foi assumido pelo comandante da 2ª Região Militar, o general Moura. Nesse momento, o PD, Partido Democrático, forneceu a maioria do novo secretariado. Mas, logo em seguida, Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório e, pressionado pela liderança tenentista, decidiu nomear um delegado militar para governar São Paulo, o tenente João Alberto Lins de Barros. Ficou clara, então, a divergência entre os projetos políticos dos paulistas e dos tenentes. João Alberto governou até 13 de julho de 1931. E no período seguinte houve grande instabilidade. Plínio Barreto foi cogitado para interventor, mas desistiu. Laudo Ferreira de Camargo tomou posse, mas renunciou em novembro de 1931. Finalmente, assumiu Manuel Rabelo, que não contou com o apoio dos constitucionalistas, por ser militar e ligado aos tenentes. Em fevereiro de 1932, a situação se agravou. O PD rompeu com Vargas e seu governo, ao mesmo tempo que se aproximou dos antigos adversários do PRP, formando a Frente Única Paulista, FUP, que se tornou a porta-voz das reivindicações de reconstitucionalização e de autonomia administrativa para o Estado de São Paulo. Mais do que isso, a FUP passou a articular junto aos meios militares e algumas das principais entidades de classe do patronato paulista, a preparação de um movimento armado contra o governo provisório. Vargas, por seu lado, procurando contornar a situação, optou pela nomeação de Pedro de Toledo para a Interventoria Paulista, quase ao mesmo tempo em que apresentava o novo Código Eleitoral, ambas as medidas de fevereiro de 1932, e marcava eleições para 1933, em maio. Este recuo, no entanto, não conseguiu estancar a situação da FUP e dos paulistas em geral. Apesar de o PD, a essa altura, já controlar o secretariado do novo inventor, a morte de estudantes e um confronto com forças legais acabou introduzindo ao cenário político o ingrediente que faltava. A 9 de julho de 1932, eclodiu na capital paulista a Revolução Constitucionalista, liderada pelo general Isidoro Dias Lopes, o mesmo do Levante de 1924, contando com a participação de vários remanescentes do movimento de 1930, como os militares Bertolo Kingler e Euclides Figueiredo. A Revolução contou com o amplo apoio dos mais diversos segmentos da camada média paulista. Nos poucos meses de conflito, São Paulo viveu um verdadeiro esforço de guerra. Não apenas as indústrias se mobilizaram para atender às necessidades de armamentos, mas também a população se uniu na chamada Campanha do Ouro para o Bem de São Paulo. Pela primeira vez, buscavam-se iniciativas não apenas militares para romper o isolamento a que o Estado fora submetido. Faltou, no entanto, a esperada adesão das forças mineiras e gaúchas. Os governos de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, embora apoiassem a luta pela constitucionalização, decidiram manter-se leais ao governo provisório.
isolado, o movimento fracassou. Em 1º de outubro de 1932, foi assinada a rendição que pôs fim à Revolução Constitucionalista, enquanto os principais líderes tiveram seus direitos políticos cassados e foram deportados para Portugal. O general Valdomiro Lima, gaúcho e tio de Darcy Vargas, mulher de Getúlio, era nomeado interventor militar em São Paulo, cargo em que permanecera até 1933. Em termos políticos, o que se verificou na prática foi o fortalecimento do projeto constitucionalizante, com Vargas reativando a comissão que elaboraria o anteprojeto da Constituição, e com a criação de novos projetos para concorrer às eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Essas, realizadas em maio de 1933, deram a vitória à Chapada Única por São Paulo, composta por membros da FUP, que haviam permanecido num país ampliamente dominado por representantes do PRP. Além disso, em agosto de 1933, São Paulo finalmente viu chegar um civil paulista à chefia do governo do estado, com a indicação de Armando Salles de Oliveira, para substituir o general Valdomiro Lima. Em 1935, Armando Salles foi eleito governador constitucional de São Paulo pela Assembleia Constituinte Estadual. Sem dúvida, um dos mais importantes e dramáticos acontecimentos da história republicana brasileira, expressão da insatisfação dos paulistas com a Revolução de 1930. O movimento serviu, antes de mais nada, para convencer o governo provisório de Getúlio Vargas da necessidade de se pôr fim ao caráter discritório do regime sobre o qual vivia o país. Isto só aconteceria quando a Constituição de 1890, tornada sem efeito, fosse substituída por outra. O nosso vídeo não acaba aí. Agora vamos para os exercícios de revisão. Primeira questão. A solução militar da crise política gerada pela sucessão do presidente Washington Luiz em 1929 a 1930 provoca profunda ruptura institucional no país. Deposto o presidente do governo provisório 1930 a 1934, precisa administrar as diferenças entre as correntes políticas integrantes da composição vitoriosa e herdeira da Aliança Liberal. No contexto histórico da crise da Primeira República, verifica-se uma divisão no movimento tenentista, a atuação dos integrantes do movimento, liderados por Juarez, os chamados liberais, nos anos de 1930. Deve ser entendido como a aliança com os cafeicultores paulistas em defesa de uma nova eleição, b. o retorno dos quartéis diante da desilusão política com a Revolução de 30, c. o compromisso político institucional com o governo provisório de Vargas, d. a adesão ao socialismo reforçada pelo exemplo do ex-tenente Luiz Carlos Prestes, ou letra E, o apoio do governo provisório em defesa da descentralização do poder político. A resposta certa seria a resposta C. A Revolução Constitucionalista de 1932 mobilizou amplos setores de São Paulo contra o governo federal. Sobre esta revolta, é correto afirmar que a. significou o levante da população paulista contra o desmandado do governo autoritário de Getúlio Vargas após o golpe do Estado Novo. B. Os paulistas pretendiam a imediata instalação de uma Assembleia Popular Constituinte, eleita livremente pela população trabalhadora, e que defendesse uma solução socialista para os problemas brasileiros. C. Representou uma relação das oligarquias ao regime instalado em 1930, pretendendo restaurar o regime constitucional dominado pela política dos governadores. D. Resultou de uma cisão entre as oligarquias paulistas a respeito do candidato presidente das eleições de 1934. A resposta certa seria a letra C.